Nós vamos começar o conteúdo novo. Ele é sequência de capital de giro que vocês tiveram nas aulas anteriores. Então, agora a gente tem esse capital de giro, ele vai ser dividido em ciclos. O que é ciclos? São os tempos, né? Relativos a cada operação e parte da empresa. Então, primeiro a gente tem ciclos econômico, operacional e financeiro relativo ao capital de giro da empresa. Então, esses ciclos, eles vão ser, como eu acabei de dizer, em tempos. Eles são feitos por média de processos. Então, eu coloquei aqui para vocês, ó, os ciclos são utilizados para mensurar, ou seja, medir, né, mensurar, o tempo em que as atividades da empresa são desenvolvidas. Então, a gente vai ver 3 etapas, né? A parte econômica, ou seja, é a parte relativo a toda a parte relativa à operação da empresa, parte econômica. A operacional também é ligado à operação de compra, venda, pagamento e recebimento. Uma vai envolver a outra. E por último, a parte financeira. Quer dizer, uma ela vai agregando as outras, como a gente vai ver nas fórmulas, tá? De fundamental importância no controle gerencial e gestão de negócios, reflete a cultura organizacional da empresa dentro do seu ramo de negócio. O que a gente vai ver nesses ciclos é quando a empresa, não nesse momento agora da pandemia, mas quando ela estava no tempo corrido normal, com toda a economia girando, ela tinha uma possibilidade de utilizar essas formas. Então, a gente vai ver esse tempo, tá? Não esse agora da pandemia. Pode ser utilizado também, mas fica mais difícil para a empresa colocar elas nessas fórmulas que a gente vai utilizar. Mas a gente tem esse conteúdo, né? Então, a gente vai utilizar ele. Lógico, todos os tempos de crise, eles passam. O Brasil já passou por várias crises, junto com a economia mundial, está passando por uma crise, mas sabemos que as organizações, as pessoas em si, a gestão, elas sempre vão driblar de uma maneira ou de outra para que ela continue no mercado, para que ela continue a oferecer o que ela tem de melhor. Então, esses valores dependem do processo de produção, capacidade de vendas e recebimentos de clientes. Então, como eu falei, esses valores que a gente vai ter aqui, eles são valores que possivelmente são quando a empresa ela tem o giro normal dela, tá? Então, o próprio enunciado diz o seguinte, ó, deixa eu pegar aqui, seus valores, eles vão depende dos processos de produção, na capacidade de vendas e no recebimento de clientes. Então, tem certos setores que eles não pararam, né? Como o setor de alimentação, de transportes, de produção. Então, eles não pararam. Agora, os outros setores, eles estão enfrentando crises. Na nossa região, eles estão funcionando de uma maneira ou de outra, alguns precariamente, outros a todo vapor. Então, depende muito de como a empresa está nesse processo. E agora a gente tem, né, o último ciclo, a gente fala ciclo financeiro, tá? No caso do ciclo financeiro, ele considera também o pagamento a fornecedores, porque esses fornecedores são os que financiaram a empresa no momento da compra. Por exemplo, ela não pode ter que comprar matéria-prima ou mercadorias para revenda e ela pega um prazo, né, com esses fornecedores. Então, o ciclo financeiro ele se fecha com o pagamento desses fornecedores, tá? É o que a gente vai ver nas referidas fórmulas. Então, é o seguinte, a gente vai ter algumas nomenclaturas, algumas siglas que a gente vai ter que seguir. E um exemplo que a apostila de vocês tem, eu coloquei ela aqui também, que é, considere uma empresa onde as mercadorias permaneçam em média, né, que a gente sempre fala média, tá? Por 42 dias em estoque.
Vamos colocar o seguinte, quando é um comércio, vamos supor comércio de roupas ou de calçados, ele trabalha por períodos de tempo, a gente fala de sazonalidade, quando é frio, quando é inverno, né? Então o estoque ele tem que girar. Quanto mais estoque a empresa tem, maior é o custo dela manter esses valores em estoque, porque o estoque ele tem que girar. Então, roupas de inverno, roupas de verão, roupas de meia estação e assim por diante, tá? Tem empresas que não têm sazonalidade, por exemplo, a de alimentação. Ela os 365 dias do ano normal, mas ela tem algo em estoque e ele gira, né, em média. Então, essa empresa, a gente não sabe quem é, só diz que as mercadorias elas permanecem 42 dias em estoque, vamos supor que elas sejam um comércio, isso é a média de estoque, tá? Que elas ficarem paradas. Também com a média de recebimento de clientes igual a 60 dias, ou seja, ela vende com prazo máximo de 60 dias. Então, é a média de recebimentos, certo? E o pagamento dos fornecedores, olha aqui, ó, ele tem em média 30 dias, ou seja, ele recebe com até 60 dias. E os fornecedores financiam a empresa, a compra que ele fez, em um prazo até 30 dias. Lembrando, quanto maior o prazo, pode ocorrer mais juros, tá? Então, a empresa, nesse recebimento de clientes, pode ser que os juros que vai ser cobrado do cliente esteja embutido também, né? Se for pagamento à vista, tem desconto. Se for a prazo, até 30, 60 dias, né? No cartão, sempre tem valores adicionados. Teremos os seguintes valores para o cálculo dos ciclos. Então, como eu disse, a gente vai ter algumas siglas que nós vamos usar. O primeiro fala do estoque, ó, prazo médio de estocagem, então ó, PME, então siglas, né, maiúsculas. Então, o prazo que a gente viu aqui em cima, ó, 42 dias. Então, prazo médio de estoque, tá? Quando a gente fala prazo médio de estoque, pode ser que tenha mercadorias que rotacionam mais rápido ou mais lento, tá? Então, eles fazem uma média. Talvez vocês tivessem, quando fizeram análise, né, junto com o professor Alex, vocês devem ter visto, né, prazo de estocagem também. Nós temos o prazo médio de contas a receber, que é PMCR, né? Então, as contas a receber, ó, média de recebimento dos clientes é de 60 dias, tá? Então, a gente colocou aqui, ó, 60 dias. Prazo médio de pagamento a fornecedores, o PMPF, é de 30 dias, ou seja, a empresa tem que pagar os seus fornecedores em até 30 dias. Então, esses são os 3 prazos que a gente tem aqui. Então, vamos fazer o seguinte, nós vamos ter 3 ciclos. O primeiro ciclo, ele fala o ciclo econômico. Então, o que ele é? É o tempo em que a mercadoria permanece em estoque, é a parte econômica da empresa, aquilo que está, como se diz, aplicado nela. Tá? Então, a empresa aplicou em estoque. Vai desde a aquisição dos produtos até o ato da venda, não levando em consideração o recebimento das mesmas. A gente chama ele de encaixe, ou seja, entre compra e venda e recebimento, aí tem um encaixe que é chamado desse ciclo, tá? Então, o ciclo econômico é igual ao prazo médio de estocagem, tá? Então, quando a empresa fala em ciclo econômico, tem o mesmo tempo do prazo médio de estocagem, que é o PME. Voltando aqui, ó, prazo médio de estocagem é de 42 dias. Então, ó, o ciclo econômico dessa empresa é em 42 dias. Lembrando, ó, ciclo econômico, vou colocar a setinha, é o tempo em que a empresa permanece em estoque, tá? Que a mercadoria permanece em estoque aqui. Aí agora a gente tem um ciclo operacional.
que compreende o período entre a data da compra até o recebimento do cliente. Então, já mudou, tá? Então, o período entre a data da compra até o recebimento. Então, ele se estendeu, é a parte operacional da empresa. Caso a empresa trabalhe somente com vendas à vista, o ciclo operacional tem o mesmo valor do ciclo econômico. Ou seja, se a empresa não tivesse aquele prazo de recebimento das duplicatas ou dos clientes, teria o valor do ciclo operacional seria o mesmo, porque aqui ficaria zero, né? Ó. Então, vamos ver. O ciclo operacional é aquele ciclo econômico que a gente encontrou, que é 42 dias. A gente viu lá anteriormente. Mais o prazo médio de compras a receber, vamos voltar 2 atrás. Ó, é de 60 dias. Então, vou voltar. Então, prazo médio de contas a receber, 60 dias. Então, 42 dias mais 60 dias vai dar um ciclo operacional de 102 dias. O que significa isso? Que esse ciclo operacional, ele compreende o período entre a data da compra até o recebimento do cliente. Ou seja, tem-se 360 dias, que é o ano comercial. 102 dias é entre o prazo de estocagem e o recebimento dessas vendas. Então, 102 dias do ano, tá? Nesse caso dessa empresa, certo? E o último ciclo é o ciclo financeiro, ou seja, aquele que fecha todo o processo da empresa. Então, vamos ver. Ele também é conhecido como ciclo de caixa, tá? O ciclo de caixa, ele é diferente do fluxo de caixa, tá? Um está interligado com o outro, que é aquele fluxo de caixa que o professor Walter ensinou. Lá é um demonstrativo de todas as entradas e saídas de caixa. Esse ciclo de caixa, ele é em dias, ou seja, qual é o tempo entre o pagamento a fornecedores e o recebimento das vendas. Então, entre pagar e receber, tá? Aí ele fala, quanto maior o poder de negociação da empresa com fornecedores, então menor será o ciclo financeiro da empresa. É igual eu falei lá no início. Quanto mais prazo o fornecedor dá, né, quanto maior o poder de negociação, pode ocorrer juros. Mas, para a empresa, talvez tenha um fôlego, o ciclo financeiro dela fica mais curto, tá? Por exemplo, se ele for pagar daqui a 30 ou 60 dias, ele tem que fazer com que essa empresa ela gire para poder ter esse dinheiro, esse valor em caixa para pagar daqui a 30, 60 dias. Então, ela tem que fazer com esse giro seja maior também, tá? Então, o ciclo financeiro é essa fórmula aqui, ó. É o ciclo operacional, que é esse anterior que a gente viu, ó. Ciclo operacional 102 dias, um interliga com o outro, menos o prazo médio de pagamento a fornecedores. Então, a gente viu lá no primeiro slide que o prazo médio de pagamento a fornecedores é de 30 dias. Então, para fechar o ciclo financeiro da empresa, é 102 dias do operacional, menos 30 dias de pagamento ao fornecedor. Ou seja, o ciclo financeiro da empresa é de 72 dias. E para fazer, a gente vai ter uma análise agora, ou seja, a gente tem que analisar esses dados, não é fazer cálculo por cálculo. Então, a gente coloca na análise assim, ó. É importante que para a empresa sempre buscar alternativas que resultem em ciclos financeiros reduzidos, ou seja, quanto menor é o ciclo financeiro, melhor para a empresa, né? Observando sempre as limitações do mercado e o setor econômico inserido. Então, como eu disse agora, nessa época de crise, pode ser que esse ciclo financeiro ele não feche de acordo com o que a empresa queira. Ela vai ter que buscar outras regras de mercado, né, para que esse ciclo, né, seja mais
rápido possível. Então, visualizando de novo, ó, com ciclos menores, temos o aumento do giro dos negócios, proporcionando maiores retornos sobre os investimentos. Isso é fato. Então, no exemplo que a gente acabou de realizar, temos um ciclo financeiro de 72 dias, foi o que a gente encontrou. Isso significa que durante um ano, ou seja, um ano comercial tem 360 dias, a empresa ela gira apenas 5 vezes. O que é isso? A gente faz assim, ó, 360 dias é um ano. Esse cálculo está lá na apostila de vocês, a fórmula, dividido pelo ciclo que foi 72 dias. Significa, ó, 360 dias do ano dividido por 72 dias, que é o ciclo financeiro, ela gira em torno de 5 vezes no ano. É pouco, não é? Tá? Entre entrada, saída, compra, recebimento, ou seja, ela gira apenas 5 vezes no ano, nesse caso dessa empresa. Então, aqui a última análise. Ó. Observe que após o pagamento a fornecedores, a empresa começa a financiar suas atividades com seu próprio capital de giro. Finalizando, ou seja, todo o ciclo financeiro, nesses 72 dias, o que sobra é o capital de giro próprio dela, que é aqueles cálculos que a gente fez anteriormente, tá? Aí, agora a gente pode colocar através, isso também, além da fórmula, através de tabela, tá? Nos exercícios que vocês têm na apostila, vocês vão fazer tanto na tabela quanto na fórmula, tá bom? Então, essa tabela, ela tem todos os quadrinhos aí na apostila de vocês. Não sei se dá para colocar, para preencher. Se precisar, vocês me avisem que eu mando a planilha um pouco aumentada, tá bom? Então, a gente tem um exemplo. Ó. Qual será o capital de giro da empresa, companhia de ideias e eventos? Ou seja, uma prestadora de serviço, tá? Tendo os seguintes itens. Então, a gente tem um prazo médio de estoque, né, de estocagem, como ela é uma prestadora de serviço, toda vez que é uma empresa de negócio de eventos, ela tem um estoque muito curto, né, de dias. Por exemplo, flores naturais, ela tem, por exemplo, vamos supor, alimentação para fazer um buffet e assim por diante, é o estoque muito rápido dela, tá? Então, esse estoque, ele é curto. Então, nesse caso, ó, entre o comprimento, né, lá do evento, que ainda nesses tempos de crise, possivelmente todos estão parados, mas é o exemplo que a gente tem aqui, são de 10 dias, né, o prazo médio de estocagem dele. Prazo médio de recebimento dessa prestação de serviço, vamos supor que seja uma festa de aniversário, de casamento, um outro evento qualquer, o prazo médio de recebimento é até 30 dias, tá? O prazo médio de pagamento, ou seja, se ele comprou alimentação, comprou flores e assim por diante, dessa prestação de serviços é de 15 dias. Desembolso total anual será de R$100.000, ou seja, o investimento que a empresa faz para ela poder, por exemplo, adquirir uma decoração nova, toalhas, algo que ela precise, né, para fazer esses eventos. E aí, ela precisa estar sempre com algo disponível em banco para eventuais ocorrências, ou seja, ela precisa ter um caixa ou ter algo guardado, né, para eventualidades, tá? Então, ela faz uma previsão de R$15.000 guardado. Então, dessa é uma grande empresa. E aí, vocês têm que agora preencher a necessidade de capital de giro. Lembrando que a necessidade de capital de giro, lá naquela fórmula que a gente fez anteriormente, é sempre as contas que a empresa tem a pagar, menos o prazo de estocagem, mais o que ela tem a receber.
aqui a gente vai estar traduzindo tanto em dias, quanto também o desembolso necessário, tá? Com todos mais, aqui a gente vai agregando informações. Então, aí no exercício de vocês, então a gente viu que o ciclo financeiro, então a gente já inicia pelo último lá, tá? Que é o prazo médio de estocagem, que é o ciclo econômico, mais o prazo de recebimento, os dois juntos dá o operacional, menos o prazo médio de pagamento dá o ciclo financeiro. Então, a gente está colocando ele de uma forma aqui na tabela. Então, vocês têm, na primeira linha de cima, tem 3 quadrinhos. Eu coloquei assim, porque o meu não encaixa quadrinho aqui no PowerPoint, tá? Então, o prazo médio de estocagem é 10 dias, de recebimento é 30 e de pagamento é 15. Então, a gente faz assim primeiro. 10 mais 30 dá 40, 40 menos 15 deu os 25, que é aqueles dias que a gente viu anteriormente lá era outro prazo, né? Que a gente teve, que era 72. Nosso caso aqui, como é eventos, né? Então ele gira mais rápido, em 25 dias é o ciclo financeiro dele. Então, para descobrir quantas vezes esse giro de caixa gira anualmente nessa empresa de eventos, é o seguinte, ó, 360 dias que é o ano comercial. Essa barrinha significa divisão, tá? Dividido pelo ciclo, que é 25 dias, girando, ou seja, dividindo. 360 por 25 deu 14,4, eu deixei apenas uma casa decimal. Então, essa empresa de eventos gira 14,4 vezes no ano esse giro de caixa, tá? E aí a gente tem agora, sabe-se que o desembolso total anual, ou seja, a empresa vai expandir neste ano, ela vai desembolsar para agregar investimento nessa empresa de 100 mil reais. Tá? Esse desembolso também pode ser relativo ao pagamento de salário, se ela tiver aluguel, tá? Ou seja, pode estar relativo também às despesas aqui. E aí a gente vai encontrar agora a necessidade de capital de giro, que é chamado de B. A necessidade de capital de giro, a primeira regra a gente encontrou é a A. E agora a segunda parte é a necessidade de capital de giro B, ou seja, a segunda regra, a segunda forma. A gente vai fazer o seguinte, ó, desembolso total, que é 100 mil reais, que a empresa pretende desembolsar, dividido pelo giro de caixa, ó. O giro de caixa é esse aqui, né, 14,4. Então, significa, ó, 100 mil reais que ela quer desembolsar, dividido por 14,4, o desembolso, a necessidade de capital de giro, então, cada vez que ela girar, é de R$ 6.944,44. Vamos fazer a aproximação? Então, vai dar aproximadamente, colocar 7 mil reais. Tá? Vou aproximar para cima. Então, toda vez que ela for fazer o ciclo da empresa, o ciclo financeiro, ela precisa de caixa em torno de 7 mil reais, né? Porque ela vai girar 14,4 vezes no ano. Então, aproximadamente, cada vez que ela girar, ela precisa de 7 mil reais, que é a necessidade de capital de giro dela. E aí ele tem o capital de giro, né? Ainda não terminou. A gente sabe que cada vez que ele girar, precisa desse valor. Mas lembra-se que ele tem um valor que ele precisa estar em caixa. Ou seja, está lá guardadinho, vai que acontece algum problema, que esse não há o retorno, não tem recebimento da prestação de serviço, né? Então, ele precisa ter a gente fala um investimento lá guardadinho, tá? Então, a gente vai pegar o resultado que a gente teve do A, que é 6.944,44, mais o valor adicional que a gente tem de 15 mil. Então, eu não coloquei aqui, eu só coloquei capital de giro, mas
também chamada de necessidade de capital de giro. Então, 6.944 mais 15 mil, 21.944. Ou seja, toda vez, as 14 vezes que ela girar, essa empresa, vamos aproximar aqui como a gente aproximou para 7 lá, vamos colocar que ela precisa de um capital de giro de R$22.000, tá? Lembrando que os 15 mil precisa estar reservado. Então, essa é a necessidade de capital de giro, ok? E finalizando, a gente vai lembrar aqui as datas e os tempos para ser resguardado. Então, lembrando, o ciclo econômico dessa empresa que é prestadora de serviço, que é igual ao prazo médio de estocagem, então o ciclo econômico dela foi de 10 dias. O operacional, que é o econômico, né, esse aqui, 10 dias, mais o prazo médio de recebimento de contas a receber foi 30. Então, o ciclo operacional dessa empresa, ele fecha em 40 dias. E o financeiro vai ser esse operacional, menos o prazo médio de pagamento dos fornecedores, são 15 dias. O ciclo financeiro dela fecha-se em 25 dias, ok? Então, esses são os exemplos referentes aos ciclos.